Hoje nós vamos falar sobre a cultura do trigo. Nós vamos explorar 3 questões essenciais que são fundamentais para o sucesso na triticultura. Por isso, o Dr. Ubirajara Fontoura nos traz mais informações para entender as propriedades do solo, os nutrientes essenciais e também as práticas de cultivo que são cruciais para otimizar a produção. E para que haja um bom desenvolvimento da planta, precisamos de água, né? Então, precisamos um bom armazenamento de água, apesar do trigo não ser uma cultura muito exigente em volumes de água em comparação a outras culturas, mas precisa água. Então, especialmente no processo de germinação da cultura, no processo de enchimento de grão, são os dois períodos críticos da cultura do trigo, né? Aqui na região costuma-se dizer que com 2 boas chuvas você consegue produzir trigo, tá certo? E também, falando em água, nós precisamos de ter uma boa drenagem. O trigo não suporta alagamentos. As pessoas às vezes perguntam se eu posso cultivar trigo em áreas de arroz, por exemplo, são áreas inundáveis. O trigo não suporta inundação. Então, por conseguinte, nós temos que ter um solo com uma boa drenagem, né? Quer dizer, um bom arejamento, né? Precisa ter um pH adequado, que é a acidez do solo, tem que ser uma acidez adequada, né? Mesmo que naturalmente nós não tenhamos essa condição, às vezes no solo, eu já introduzindo um pouquinho aí, por exemplo, as áreas de expansão, nós temos o artifício da correção com calcário, né? Então, é importante que a gente tenha um pH aí entre uma faixa de 5 a 6,5, né? Para que a gente possa ter vamos dizer assim, bom desempenho da cultura, especialmente que nós temos um elemento tóxico no solo, que ele é corrigido através do calcário ou através do gesso, né? Que é o alumínio. Então, se nós tivermos excesso de alumínio no solo, nós vamos ter problema para o desenvolvimento da maior parte das variedades de trigo, tá? Então, isso aí é uma condição, que deve ser tomar cuidado com essa característica, com esse elemento no solo, né? Então, o solo para o trigo, ou para qualquer uma cultura, mas especialmente o trigo, ele tem que ter uma boa facilidade de penetração do sistema radicular. Ou seja, áreas compactadas, né, pode causar problemas ao desenvolvimento radicular da planta. E é através da raiz que a planta vai se alimentar. Se nós não tivermos condições de dar profundidade na raiz, nós não vamos encontrar os elementos nutritivos essenciais à planta. As áreas, o solo, nós temos condições de colocar o solo dentro daqueles parâmetros, quer dizer, exigidos pelas culturas até um certo ponto. Mesmo que nós não tenhamos essas condições, hoje nós temos tecnologia suficiente para, vamos dizer assim, para criar esse ambiente favorável ao desenvolvimento da cultura do trigo. E, especialmente, que nós devemos levar em consideração é que a maior parte das áreas de trigo são feitas em sucessão a culturas de verão, e principalmente a cultura da soja, com exceção no caso do Rio Grande do Sul, né, que nós temos o milho verão, né, em que a cultura do trigo às vezes é feita em sucessão ao milho. Então, nós já temos uma boa disponibilidade, um bom preparo. E nas áreas de expansão, nós precisamos, então, dar essas condições com correção, né, com calcário, com gesso, correção de fósforo. As áreas de expansão, na sua maioria, são deficientes em fósforo e, e têm problemas de acidez e têm problemas de alumínio. Mas nós temos tecnologia para resolver isso aí, que é a calagem, a gessagem, a fosfatagem. Hoje nós estamos aí no auge aí do uso dos fosfatos naturais, fosfatos de rocha natural, né? Que são mais baratos e estão disponíveis, na maior parte das vezes, nas áreas de produção e mesmo nessas áreas de expansão.
Ali no sistema plantio direto, é um sistema que já vem em uso pelos produtores há muito tempo, tá? Há mais de 40 anos. Tá? E o sistema plantio direto tem uma série de vantagens. Essas vantagens, especialmente no aspecto ambiental e no aspecto econômico. No aspecto também de melhor aproveitamento dos recursos naturais do solo. O sistema plantio direto nos permite a nós fazer um processo de rotação de culturas ou um processo de sucessão de culturas. A gente tem que tomar cuidado para não confundir rotação com sucessão. Hoje, por exemplo, o que a gente faz na região centro-oeste, especialmente aqui no Mato Grosso do Sul, é uma sucessão soja-milho, ou sucessão soja-trigo no Rio Grande do Sul. Tá? Você planta no verão, tá? A soja e no inverno o trigo. E o sistema plantio direto vai nos dar condição para que a gente faça vamos dizer, essa sucessão, ou esse plantio, imediatamente após a colheita da soja, no caso, ou do milho, tá? Permitindo, especialmente nessas regiões, nas regiões central do Brasil, na região de expansão, parte da região norte, o plantio do trigo imediato, ou seja, é bom a gente entender que nós temos uma janela de plantio da cultura de inverno, primavera, outono e inverno, que é o caso do trigo, muito curta. Então, nós precisamos, imediatamente após a colheita, né, fazer a semeadura do trigo para aproveitar essa janela que é curta. O que é essa janela? Aproveitar a umidade do solo, aproveitar as últimas chuvas de primavera, né? Aliás, de outono, né? As últimas chuvas de outono, para que a gente tenha o suprimento de água necessário à cultura do trigo. Então, o sistema plantio direto sempre vai ser o sistema recomendável. Mas é bom a gente entender, Aline, que nós precisamos preconizar o sistema plantio direto. Tem pessoas que confundem plantio direto com o sistema plantio direto. Por que a gente enfatiza isso aí? O sistema plantio direto, nós temos 3 premissas básicas. É o não revolvimento do solo, é a rotação de culturas e a cobertura com palhada ou com matéria verde, né? Ou seja, com rotação de culturas. Então, é um plantio direto feito de forma correta, que seria o recomendável nessa situação.